Apresenta dois planos de telefonia, o pacote laranja e o pacote azul, e pede para a gente verificar quando o pacote laranja vai ser mais vantajoso. Então, olhando para o enunciado, a gente tem que formar essas funções. Né? No pacote laranja, ele fala: oferece 300 minutos mensais de ligação local e o usuário deve pagar 143 por mês. Então, até o minuto 300, a pessoa só vai estar pagando 143. A partir desse minuto 300, então 301, 302, a pessoa vai começar a pagar os 40 centavos por minuto a mais. Tá? Então vocês têm que pensar que vai ser uma função constante nos R$ 143, até que ele chegar no ponto x300, aí ele vai começar a virar uma função crescente. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A primeira parte da função é fácil definir. Ela vai ser sempre 143 quando t for maior ou igual a zero e menor ou igual a 300. Agora, quando ela parte desse 300, a gente tem que fazer uma análise. Qual análise é essa? A gente sabe que o coeficiente angular vai ser 0,4, porque ele sobe 0,4 reais por minuto. Né? Isso é o coeficiente angular. Além disso, essa função começa nesse ponto 300, 143. Né? Porque é uma função contínua, ela vai estar lá na constante e a partir daqui ela vai começar a subir. Não é que do nada ela vai para o zero e aí começa a subir. Né? Então essa pessoa ela vai pagar os R$ 143, mais agora os 40 centavos a cada minuto a mais que passar dos 300 minutos. Então eu vou usar esse ponto para fazer a função dessa segunda parte. Então, o que eu sei? Eu sei que ela é uma função crescente, então eu escrevi aqui a lei geral de uma função, y é igual a x mais b, só que o a eu já sei que é o coeficiente angular, que é 0,4, o b é o que eu quero descobrir. Para descobrir esse b, eu vou substituir os valores de p de t e de t pelo ponto que a gente conhece, que é esse ponto inicial, 300 e 143. Então, meu preço vai ser 143 quando os meus minutos forem 300. Então, 300 vezes 0,4 mais b tem que ser igual a 143. Resolvo isso daqui, chego que b teria que ser igual a 23. E aí, com isso, eu sou capaz de escrever qual é essa lei da segunda parte dessa função. Então, ela seria 0,4t mais 23, a partir do t maior do que 300. Faço o mesmo processo para o pacote azul. Então, o pacote azul ele vai ter declividade 0,9 na segunda parte, e essa segunda parte vai começar no ponto 180, tá? Pela mesma justificativa daquilo que a gente estava discutindo aqui. Então, a primeira parte da minha função é fácil, é 80 para t maior ou igual a zero, menor ou igual a 100. Mas aí eu vou descobrir essa segunda parte também usando uma função genérica de função afim, que seria y igual a x mais b, só que aqui eu só troquei o b por d para não confundir com esse b que a gente obteve aqui em cima. Então, e vou usar esse ponto dessa que a gente sabe que pertence a essa segunda parte da função também. Então vai ficar 80, que é o preço para o minuto centésimo, né? Centésimo minuto, é igual a 0,9 vezes 100, mais d, que é o que eu quero descobrir. Então d, no final das contas, vai ser igual a menos 10. Consigo escrever toda essa função, ela seria 80 para 0 menor ou igual a t menor ou igual a 100, e para quando a gente passar do t100, a gente vai chegar em 0,9t menos 10. Dá um trabalho chegar em tudo isso, e a pergunta ainda fala, olha, mas quando é mais vantajoso contratar o plano laranja? Como é uma questão teste, a gente pode usar isso a nosso favor para ganhar um pouquinho de tempo. O que eu quero dizer com isso? Esse gráfico ele poderia ter intersecções em alguns momentos. A primeira coisa que eu tenho que observar é, nesse começo eu nunca vou fazer intersecção entre 1 e 3, por quê? Porque aqui claramente o plano laranja começa mais caro, ele começa em 143. Então, enquanto eu estiver aqui nesse intervalo, esse outro plano azul sempre vai valer mais a pena. Então o que talvez mude é, depois do T100, eu preciso analisar o que vai acontecer aqui. Você vai ter uma intersecção entre essa parte da função, entre a função constante, e essa função crescente. Porque o que está acontecendo no fundo é como se a gente tivesse duas funções assim, só que uma delas começa a ficar crescente antes do que a outra. Então, eventualmente, ela vai acabar cruzando, e aí quando ela cruza, significa que o pacote laranja vai ficar mais barato. É justamente essa análise que eu vou fazer, então, a intersecção entre essa primeira parte e essa quarta parte. Fazer intersecção é igualar, basicamente, essas duas funções. Então, 143 seria igual a 0,9t menos 10, que é exatamente o que eu descrevo aqui,
E aí, a partir disso, eu consigo isolar o menos 10, isolar o 0,9t, então fica 143 mais 10, 153. Passo o 0,9 dividindo, fica 153 sobre 0,9, que dão 170 minutos. E aí, isso já é suficiente para eu responder a pergunta. Por quê? Porque eu percebo depois que uma vez que esse gráfico, o plano laranja passar o plano azul, ele sempre vai continuar sendo mais caro. Por que que eu sei disso? Porque, olha, a gente estava analisando essa opção, a 1 com a 4, tá? A gente já chegou à conclusão que em algum momento a 4 vai passar a ser mais cara do que a 1. Então ela vai estar crescendo lá e a outra vai estar constante ainda. Quando o plano azul começar a ter uma função crescente, percebem que o coeficiente angular dele é menor do que o coeficiente angular dessa quarta parte? Ou seja, ela vai crescer mais devagar do que essa função aqui. E isso mostra que uma vez que o laranja passar o plano azul, ele sempre vai ser mais caro. Essa análise nem precisava ser feita para essa questão por ser uma questão teste. Se fosse uma questão dissertativa, seria importante. Mas para uma questão teste, descobrir o 170 seria suficiente, porque aí entre as opções, né, ele falava, olha, quando vai passar a ser mais vantajoso? Então no minuto 170 ele vai ser igual. A partir do 170 ele vai ser mais vantajoso. Então a alternativa que corresponde a isso era a alternativa C, 171 minutos.